não podemos saber a verdade, porque nós temos uma trilha diferente e nós não podemos mudar dela. Mas quando a verdade aparece à nossa frente, nós não aceitamos, mesmo sabendo que é verdade, porque se eu souber que é verdade, ela vai atrapalhar os meus planos, eu tenho que correr da verdade. Então, a verdade, falamos aquela palavra, eu vou falar a verdade, doa em quem doer. Porque quando eu falo a verdade, vai doer em alguém. Esse alguém é aquele alguém que está no caminho do mal, e ele não pode se modificar dali, sair daquele caminho. Então, eu não quero saber a verdade. Olha, igual eu vou explicando para algumas pessoas, tem alguma vez, eu vou explicar sobre algumas coisas da Bíblia, falando, não, Batata, deixa. Eu nasci desse jeito aqui, eu nasci na idolatria e na idolatria eu quero me criar. Então ele não quer saber da verdade que a idolatria é coisas feitas pelo homem, não foi feita por Deus. Quando eu falo, você acredita em Deus que te fez? Ou vai acreditar na idolatria que você fez? Qual tem mais poder? Então, na realidade, meus queridos, todos nós sabemos que a verdade nos dói. Isso quando nós estamos no caminho do mal. Porque quando você tem a verdade, se a mentira vem, você dispensa ela. Porque você não quer entrar no caminho do mal. Então analise bem, meus queridos, querida irmã e querida irmã. Se a verdade nos dói, é porque você nasceu na mentira. Se o Deus que você ama, que você idolatra, não está dando certo, que você está no lugar errado. Leia Deuteronômio. Vai lá 27, 28. Mas leia anterior e posterior. Bom dia, Pai de Cristo, é com muita paz, com muita alegria. Estou com vocês aqui agora, neste momento. Eu sou o Batatinha, estou falando aqui de Uberlândia, Minas Gerais, Brasil. Hoje é 17 de 8 de 2025. Eu estou aqui até o meio-dia, nós estaremos com esse vídeo aqui no canal CS Batatinha 10 Underline. Eu estou ao vivo também no Carlos Silva no Facebook e também no X, Carlos Silva Batatinha 10 Underline. Meus queridos, aqui eu estou no X, estou fazendo um teste de uma lapela para já sair direto sem pegar o som de fora. Mas se der errado alguma coisa no som, você não acha ruim não, porque nós vamos ver no final do vídeo, nós vamos ver como é que está. E se for possível, nós pegamos e compartilhamos o outro que vai sair no canal CS Batatinha, ou que está sendo gravado no Facebook Silva Carlos Silva. Mas, meus queridos, com muita paz, com muita alegria, o Batatinha está com vocês aqui agora. Continuação de ontem. Mas essa continuação de ontem, ela vai ter vários assuntos que vão levando palavrinhas de uma coisa e de outra e de outra. Então, na realidade, meu querido e minha querida, se nós pegarmos aqui agora aquele assunto que eu terminei ontem sobre quando Abraão entrou naquela área daqueles outros reinados que tinha prendido seu irmão, seu sobrinho Ló, que o Deus dele mandou para ele, vai, acaba com tudo, resgata seu irmão, mas não volte mão vazia. Mandou que ele roubasse tudo que achasse de bom que ele quisesse. Em 77 eu estava em Goiânia, eu morava em Goiânia, e eu estava num lugar lá na esquina, e tinha um mendigo perto de mim. Aí passou duas moças bonitas, o mendigo mexeu, ou seja, não mexeu com ela e falou, olha que coisa maravilhosa, olha que mulher bonita. Um mendigo. Eu falei, você mexeu? Ela falou, não mexi. Mas está escrito na Bíblia, contemplais as coisas bonitas que achar que é uma beleza, contemplais. Então, na realidade, está a mesma coisa ali, o que Adão fez, o que Adão deixou de fazer, o que Adão veio dar para cá. E quando nós chegamos até Abraão, Deus falou, o que achar de bom lá, traga tudo, pode roubar tudo que é seu. Contemple a natureza, contemple o que é de bom e que foi feito pela mão do homem. Então, na realidade, meu querido, vamos pegando aqui agora, eu vou pegar muitos assuntos da vida de Abraão, vou pegar alguns assuntos também lá em Deuteronômio, e vou pegar muitos assuntos também aqui em Mateus 17, e vou pegando mais outros assuntos que vai entrando no meio aqui, de que você, na realidade,
Você vai lá em Deuteronômio 7. Deuteronômio 7. Você vai pegar lá que está escrito assim: há daquele que tirar a marca, o marco que está marcando ali a divisa do lote do seu vizinho, está falando do lote, viu? Naquele tempo já tinha lote também, né? E arrasta ela um pouquinho para trás, para o seu lote ficar maior que o dele. Há deste que fizer isso. Então há de nós que entramos na área do outro para roubar dele. Mas ali Deus está mandando atrás, lá atrás, lá, ou seja, ali perto, entre Deuteronômio 27 e também lá no 7, então nós vamos tendo a palavra. Lá ele manda que ele roube tudo, e de cá ele manda que não mexa no que é do outro. Então, nas contradições da Bíblia, nós vivemos dentro de umas palavras que eu comecei falando. Se a verdade te incomoda, é porque você nasceu na mentira. Pedro 2, o cachorro voltará ao seu vômito e o porco voltará à lama. Dentro dessas possibilidades, meu querido, se você nasceu dentro da lama, nunca você vai querer morar num palácio. Porque no dia que você passar beirando a lama, você entra nela novamente. O cachorro voltará ao seu vômito. Ele volta lá e vai aproveitar aquilo ali. Então nós também, quando nós pegamos na realidade de que nós sabemos que eu saí, eu me converti, agora eu sou de Jesus. Mas no dia que você entra lá na boca de onde você saiu, tudo voltará novamente. Então, falando assim, não precisa ninguém ensinar nada. Se você nasceu com instinto de ser Joaquim, nunca você poderá mudar para ser Pedro. Faça uma experiência, você que faz chácara aí, tem muita galinha lá no quintal, lá, criando-se aquilo, põe galinha chocar, pega 2 ovos de pata e põe chocar junto com os ovos de galinha. E pega aqueles patinhos que nasceu, a galinha considera como filho, como filha. Ali a galinha considera eles como irmão dos pintinhos. Mas se você pegar outro pintinho lá de outra galinha e jogar no meio dos seus pintinhos, daquela galinha ali, ela vai picar ele até matar ele, que ela não aceita ele. Mas se nasceu junto ali no calor dela, ela considera como filho. Você separa esse patinho e deixa ele lá 6 meses, sem nunca ele ver uma vazia d'água. No dia que você levar ele beirando a represa, ele entra na água e vai nadar. São o instinto das pessoas. Então, meu querido, quem nasceu num berço de ouro tem chance de ser ouro, prata ou bronze. Mas quem nasceu no berço do ódio nunca terá chance de chegar a ser ouro. Porque, na realidade, o instinto dele, a criação dele, foi dentro dessa parte que eu estou falando para vocês aqui. Então, meu querido, vamos pegando aqui o assunto que eu quero voltar mais para vocês. Um dia não, várias vezes aconteceu, até com parente, eu já fui explicar sobre a idolatria, aí teve um que falou, Batatinha, para, eu não quero ouvir isso aí, eu sei que eu estou errada, mas eu nasci, o meu ensinamento do meu pai foi eu adorar os santos que estão na parede, então eu nunca vou tirar esse santo da minha mente para pensar em Deus que está lá distante. Se o meu ponto onde eu fui criada foi ali naqueles santos, com aquele santo na minha frente, vamos pegando aqui agora. O seu alimento principal foi jiló com alface. Aí você vai para outro lugar diferente, a comida lá é diferente. Mas você sente saudade de voltar lá na casa da sua mãe, que fazia aquele molho de jiló gostoso, aquele alface bem gostoso, então você sente vontade de voltar ali. A mesma coisa, quem nasceu no mal, sempre ele tem a lembrança e um dia poderá retornar a ele. Pedro 2, o cachorro voltará segundo. Agora prove para mim que a Bíblia é verdadeira, porque você saiu e voltou. Agora, você conhece alguém que fala que essa palavra é mentirosa? Eu conheço que essa palavra é mentirosa. Porque eu conheço gente, hoje eu ainda vou visitar um velhinho de 96 anos, tá lá. Ele, quando eu era menino, esse velhinho bebia uma pinga. Velhinho não, naquele tempo jovem. Os filhos dele tudo novo, igual a mim, 7, 8, 10 anos.
Ele tomava uma pinga que quando ele chegava, os colegas dele na casa dele, ele largava o serviço, ia para lá, para aquelas vendas lá no distante, comprava pinga, era 2, 3 dias tomando pinga. Naquele tempo não existia churrasco nem nada não. Ela matava galinha, fazia aquela galinha lá e comia aquilo lá, e era pinga direto 3 dias. Esse homem um dia ele falou, não vou beber mais com o Padre Mané, que era meu pai, com o Padre Mané. Então, na realidade, hoje ele está com 96 anos, está acamado. Do quando ele falou que eu tinha base de 10 anos, 11 anos, até hoje já estou com 70, vou inteirar 70. Amanhã é meu aniversário, hoje é 17, né? Amanhã é meu aniversário de 70 anos. Então, quando eu tinha base de 2, 10, 11 anos, ele parou de beber até hoje. A única trem que ele toma é Coca-Cola, que ele gosta. Então, para este homem, e para mim que convivo com ele e outros demais, essa palavra de Pedro 2 é uma mentira. Mas eu conheço líder religioso, pastor aqui, que um dia eu falei para ele, toma cuidado, Pedro 2, você conhece? Não, fala para mim o que é escrito. Falei, o cachorro volta na sua fundo. Ele falou, mas nunca mais eu volto nas drogas. Hoje eu sou um servo de Deus, eu me converti, foi para o Paraguai lá tomar conta de uma igreja. Quando pensou que não, um dia ele me ligou, isso é agora há pouco. Batatinha, manda aí 50 reais para mim no Pix, aí que eu tenho que pagar um negócio aqui, era às 9h30 da noite. Eu pensei, esse negócio está errado. 9h30 da noite, o cara me ligando, que ele tem que pagar alguma coisa lá. Falei, não tenho dinheiro, não tenho, não posso. Como pensou que noite chegou aqui? Entrou na pinga lá, expulsaram ele de lá da igreja, veio embora para cá, caiu nas drogas, anda aí dormindo, agora tem uns 2 meses que eu não vejo ele. Então, na realidade, ele garantiu que nunca mais voltaria, porque a Bíblia é mentirosa, a Bíblia é verdade. Para ele, para mim, com ele, a Bíblia é verdade, mas para mim, com aquele outro, a Bíblia é mentirosa. Então, na realidade, só voltando lá atrás, meus queridos. Quando Abraão chegou lá e matou todo o pessoal e libertou Ló, o seu sobrinho, trouxe ele, veio trazendo tudo. Falei para vocês ontem que ele passou na fazenda Melquisedeque e lá pagou para ele aquilo. Mas aí existe uma contradição, que Sodoma e Gomorra foi devastada por tudo. Acabou tudo, Sodoma e Gomorra. Inclusive aquela cidade, Livre, é um nome que eu não guardei na mente certinho, era onde aquela terra de Jonas, que Jonas foi lá e salvou o rei, salvou tudo, que lá estava destruição, estava massa, estava acabando com tudo. Ele foi lá e salvou a cidade, fez brincadeira, saco, corrida dentro do saco, se aquilo, salvou. Mas, quando você pegar na destruição de Sodoma e Gomorra, a cidade de Livre, ela foi detonada também, que era pertinho dali. Mas, aí consta que Ló, ele saiu com sua esposa e seus filhos, e suas 2 filhas, o namorado dela ficou para trás, os maridos delas não foram, e a mulher foi na frente. Quando chegou lá na frente, que ela olhou para trás, eu vou contando rapidinho, virou cinza na explosão. Mas no mesmo livro, ali na frente, você vai achar que de manhã cedo, foi Abraão e Ló, lá no alto da serra, do lado de cá, olhando as montanhas lá, a fumaça lá, cobrindo a cidade ainda, onde era a cidade. Mas como aí, que se Ló fugiu com as 2 filhas e a esposa olhou para trás, e ele foi para o meio do mato lá, onde não tinha mais ninguém lá, e plantou uma vinheira lá e começou a produzir vinho, ficou bêbado, isso e aquilo. As filhas coabitaram com ele para nunca mais. E por que Ló estava com o seu tio, lá do outro lado, olhando a devastação de Sodoma e Gomorra? Então, meus queridos, muitas das vezes, nós buscamos os assuntos que não sabemos que falamos, e talvez nós estamos mentindo, talvez aqui eu sou o mentiroso, e talvez o outro, ou talvez eu e o outro somos mentirosos, que estamos falando coisa que nunca aconteceu. Na realidade, meu querido, vamos pegando aqui agora uma partezinha muito simples, que é fácil para você entender do que vem as coisas. No céu é espírito ou carne? Aqui na terra é carne ou espírito? Vamos analisar alguma coisa pela outra. Quando aqui na terra estava tudo devastado, a fé não existia mais, só existia coisas ruins. Deus mandou que viesse 2 anjos do céu
2 ou mais, para apaziguar a terra. Vamos fazer um teste aqui agora, ver se vai dar certo. A mocinha vai tentar ler o texto aqui agora. Moisés, Gênesis 6. Vê se consegue ler para nós. Como os homens tivessem começado a multiplicar-se e tivessem gerado suas filhas. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram por mulheres as que de entre elas escolheram. E Deus disse: o meu espírito não permanecerá para sempre no homem, porque é carne, e o tempo da sua vida não será senão 120 anos. Então, nessa parte, no céu, é carne ou espírito? Porque Deus mandou os anjos vir cá consertar o pessoal na terra. Os anjos desceram, chegaram aqui, quando viram as mulheres, filhas daqueles homens, aquelas belezas, aqueles trem, igual eu falei no outro, contemplaram aquela boniteza que ele achou. Mas aí então tomaram aquelas mais bonitas e casaram com ela. Dali nasceu os filhos nasceram gigantes. Mas isso aí foi antes da arca de Noé. Foi antes. Então por quê? Antes. E por que que ali na frente, na guerra de Golias, com o rei Davi, para aí, existia gigante. Se esses gigantes foram antes, depois que quando Deus viu que os homens não tinham mais jeito, que os seus próprios anjos traíram ele e vieram e casaram aqui na terra, tiveram filho. Aí desses homens que nasceram gigante, eles foram todos devastados, acabou todos. Mas ali na Bíblia fala que o homem gigante era o Golias, que era um homão gigante. Então, na realidade, vamos pegando aqui agora. Se nós buscarmos aqui esse assunto anterior, vamos buscar aqui agora aqui. Lília era mulher de Adão. Adão tinha mulher. Mas por uma contra que a Lilia, falando assim, ela queria estar sempre por cima. Tá igual aqui no Brasil agora que uma mulher dá ordem de tudo. Ela queria estar sempre por cima. Ela que era a dona da ordem. Adão falou, não, eu sou o homem, você tem que me obedecer. Tem uns palavrão lá, não vamos falar os palavrão não. Então você tem que me obedecer. Aí Lília pegou e largou dele, criou asa e voou e foi morar com Satanás. Então vamos voltando aqui atrás agora. Mas quando Adão ficou sozinho, sem as mulheres dele, Lília foi a última mulher dele. Aí Deus viu que ele estava sozinho e falou, o homem não pode ficar só. Aí tirou da sua carne e fez a Eva. Mas quando a Lília viu que Adão tinha arrumado outra mulher, ela veio para fazer o inferno. E chegou e foi fazer no inferno. Vocês conhecem essa história? Pode vocês ir lá em Gênesis, vão lendo 1, 2, 3, vão chegando lá. Então, na realidade, quando Lília descobriu ali que aquela maçã, aquela fruta lá, maçã não, olha lá, depois eu falo sobre a maçã, descobriu que aquela fruta ali, foi, pô, Eva, por que você não come dessa fruta? Ela era traidora, era bruxa. Não, que essa fruta aí é a fruta do conhecer. Pois é, por isso que Deus proíbe você comer dessa fruta, porque essa fruta aí, ela é a fruta do conhecimento. Quando você começar, você vai se libertar e vai ser maior do que Deus, você vai dominar a Deus na sua foca. Ela foi e comeu a fruta e deu a fruta para o seu esposo. Para aí. É uma mentira. Ela deu a fruta para ele comeu. Aí se viram despido. Tem duas versões. Numa versão, Deus mandou que eles fizessem a roupa com folha. Na outra versão, tem que eles já se vestiram, ficaram com vergonha um do outro. Que eles se viam, mas eles não tinham desejo da carne. Então, criaram desejo. Por que que existia, gente? Analisa bem. Então, o desejo da carne nasceu daquele momento. Quando Deus chegou, falou para ela, Eva, cadê Adão? Aí eles escondido. Aí Deus morou no assunto. Na outra versão, Deus mandou que eles fizessem roupa, que Deus conhecia, mas não podia ver eles despido. Então, quando chegou Eva, Adão, tu comeste da fruta? Comi. Quem te deu? Esta mulher que me deste. Eva, quem foi que te orientou para você comer? Foi esta mulher ali, a Lília. Aí Deus chamou a Lília. Vem cá, Lília, pôs as duas de frente.
Aí então, esclareceu o motivo. Aí Deus falou para ela, para as duas: da agora em diante seu castigo é: tu, mulher, irás andar com o ventre pelo chão e alimentarás do pó. E você, Eva, irás parir agora com dor. Peraí, vai parir com dor? E ela paria sem dor? Quando eu saí da igreja, foi por essa parte aí que eu cheguei e reclamei para o diácono. Falei, isso aqui está errado. Porque aí Deus falou, entre vocês duas colocarei uma intriga. Você vai tentar pisar na cabeça dela e ela vai tentar morder seu calcanhar. Aí eu falei com o diácono, falei, olha, essa palavra aqui está errada. Não existia serpente. A serpente era uma mulher, era uma raposa, era isso, aquilo. Quando eu preguei isso, que foi no ouvido do diácono, ele chegou e chamou minha atenção de noite. Aí nós continuamos para frente. Quando foi um dia, eu falei, olha, essa parte que está errada, essa está errada, essa está errada. Eu não vou jogar isso aqui dentro da preparação do batismo, porque eu estou mentindo para as pessoas. Estou induzindo as pessoas. Ele falou, olha, você está aqui para seguir o que nós mandar. Eu sei que está errado, mas o que vem lá de cima nós temos que cumprir. Que vem nos livros, mesmo você sabendo que está errado, você está aqui para fazer o que nós mandar. Eu falei para ele, eu calo pela verdade, mas não continuarei falando pela mentira. Então, meus queridos, vamos pegando aqui agora, novamente. Nós paramos ali, naquela parte de que fala, o homem não poderá mais viver acima de 120 anos, porque os outros viviam 1.000, 1.200 anos, 1.300. São poucos hoje que chegam a 120 anos. É verdade ou mentira? Não sei. Porque eu não sei se era verdade aquele negócio que vivia 120 anos, porque disse que antigamente contava dia e noite, não sei como que era lá. Então, na realidade, todos nós. Então, vamos pegar a mentira. Continua lendo um pouquinho outra vez, menina, para ver. Ó, gente, se aqui no X sair sem som, que eu estou testando aqui agora no lapela, que vai sair lá direto. A leitura também está sendo feita ali pelo lapela. E vamos ver, se der certo, nós vou continuar em todas as gravações, vou continuar com lapela, cada um aparelho vai ter uma lapela, para não pegar o barulho da rua, de onde vê o barulho, não pegar aqui. Continua. Ora, naquele tempo havia gigantes sobre a terra, porque como os filhos de Deus tivessem tido comércio com as filhas dos homens, pariram estas aqueles possantes homens que tão famosos são na antiguidade. Então, na realidade, dali nasceu o homem gigante, do relacionamento os filhos de Deus com as filhas dos homens aqui da terra, nasceram. Então Deus pegou e falou, agora, meu espírito não permanecerá em vós por mais 120 anos. Aí lançou aquele homem que diz que parece comigo por causa do cabelo, Noé, falou, ó, você vai fazer uma arca que eu vou acabar com tudo. Mas lá na frente tem outras palavras, lá atrás que teve outras palavras, que quando foi para acabar Sodoma e Gomorra, aí Ló falou para Deus, Senhor, e se tiver 30, 40 pessoas que acreditam em si, eu não acabaria. E se tiver 8, não acabaria. Se tiver 6, eu não acabaria. Aí então Deus falou, vou acabar com tudo. Aí mandou que ele fizesse a arca. Dali para frente veio a arca. Mas, se nós formos seguindo para frente, depois da arca, o bisneto de Noé, que era Nirode, que era casada com Tamires, aí ele via contar as histórias de que o dilúvio subiu e levou tudo. Ele falou, não, eu, como rei da terra, e a minha esposa como a deusa, nós vamos fazer aqui uma proteção para nós. Começou a fazer a Torre de Babel. Alguns documentos, você vai achar que eles fizeram a torre para chegar no céu. Outros documentos, vocês vão ver que ele falou, eu, com a minha torre que eu vou fazer aqui, pode vir qualquer dilúvio que não vai conseguir chegar lá no alto. Então, na realidade, vou parando desse assunto por aqui. E vamos voltando lá atrás agora, meus queridos, no que nós iniciamos no início. Porque, na realidade, quando Jesus falou Senhor, como eu faço para te seguir? Venda tudo que tem e doe aos pobres. Aí, parei nesse assunto aqui. Eu li só até aqui. Mas aí Jesus teve a resposta que ele falou, como? Como que eu posso vender tudo que eu tenho se eu sou um grande mercador? Eu gero muito desemprego, levo alimento para muitas pessoas.
Eu vou deixar a minha empresa grande que eu tenho aqui e vou vender tudo, entregar para os outros para seguir Jesus? E meus funcionários? Aonde que eles vão trabalhar? Então, na realidade, meu querido, a proposta de Jesus foi 100% retirada dali. Aqui eu não vou mandar ler o texto não, porque no caso que nós vamos demorar até achar ele. Mas eu vou falar aqui para vocês aqui. Atos dos Apóstolos 17. Atos dos Apóstolos 17. Andando por vossas cidades, por vossas regiões, vi que são todos muito tementes a Deus. Andando nos vossos monumentos, achei um que estava com a descrição ao Deus desconhecido. Aí Paulo reflete e fala para vocês. Mas o Deus que vos venera sem conhecer é o que vos apresento. Esse é aquele que fez o mundo, é o dono do mundo. Aí eu paro. Aí quando você vê o líder religioso pegar a Bíblia, que deve ter na Bíblia pequena não. Aqui. Quando você vê um líder religioso pegar uma Bíblia, olha aqui. Esse aqui é a palavra de Deus, que não poderá ser abandonada. Quando você vê o líder religioso, seja o padre, o pastor, que ele chega nessa palavra aqui e outras palavras, este é o dono do mundo. Aí ele começa a procurar outro versículo para completar aqui e seguir o caminho sem distorcer. Mas, como eu estou lendo aqui a Bíblia, eu vou continuar o assunto. Aquele que fez o céu e a terra é o dono do mundo, não habitará em santuário feito pela mão do homem e nem viverá através das mãos humanas. E nem fica escondido atrás de um altar, querendo que alguém traga alguma coisa para ele. Então, na realidade, meus queridos, essa parte, você não lê a Bíblia do início. Se eu tivesse mandado a menina ler só um pedacinho no meio, você não entender nada do que está acontecendo. Mas, vamos chegar lá agora aqui, voltar em Deuterônimo 27. Manda destruir tudo, destrói tudo, acaba com tudo. É só morte, roubar tudo que é dos outros. Então existe vários deuses, cada um Deus de uma pessoa é um Deus diferente. Eu, por exemplo, escrevo no meu carro, estou vivendo o salmo tal. O outro escreve, estou vivendo o salmo tal. Eu estou vivendo o versículo tal. Eu estou vivendo a Santa Joaquina Capixaba. Eu estou vivendo a Santa Parapapacatá. Então, cada um tem um segmento para seguir. É um caule, uma árvore, um tronco de uma árvore que nasce aqui e vai dando vários galhos. Então, nós aqui na face da terra, o que nós nascemos, o que nasceu no galho da esquerda, você pode tentar tirar aquele galho daqui e passar o galho para o outro lado, que não vai dar um implante. Você pode fazer uma emenda bem feita, aquele galho vai morrer. Então a mesma coisa. Nós nascemos no caminho do mal, nós nascemos vendo meu pai. Eu nasci vendo meu pai roubando gasolina do patrão, roubando trem lá na horta do outro. É o primeiro ensinamento que eu tive foi aquilo dali. Então, na realidade, meus queridos, então quando nós nascemos em um berço, continuaremos naquele berço. Então, na realidade, eu hoje, quando eu tinha, vamos voltando aqui, gente, os assuntos tem que ser rápido porque já tem que terminar o vídeo. Quando eu tinha 6 a 7 anos, meu pai alugou uma fazenda, um terreno lá, abriu um pedaço de mato lá, e fez uma casa no meio daquele mato lá, para tocar roça, pegava meia, abria aquilo lá, cortava quesar, plantava arroz, plantava milho, e quando colhia dava metade para o dono da terra e ficava com a metade, chamava-se meieiro. Eu via, o patrão do meu pai chamava seu patrocínio. Ele chegava lá em casa, tirava os bacheiros do cavalo e punha em cima do santo, que meu pai, a casa era na parede assim, era tudo cheio de santo. Que ele não podia ver santo porque ele era da Assembleia de Deus, era evangélico. Então, na realidade, aí meu pai falava da igreja católica, da igreja dos crentes, e os crentes falavam da igreja católica. Eu com 6, 7 anos, eu já ficava pensando, aonde é que está a verdade? Qual que está a verdade? É meu pai ou o patrão do meu pai? Um está errado. Então eu via os assuntos e já era doido para saber como que funcionava aquilo ali. Porque um falava mal do outro, o outro falava... Naquele tempo, dificilmente, lá nos anos 60, 61, 62, dificilmente você vê um crente na casa de um católico comemorando, fazendo um almoço, comendo galinha lá, isso e aquilo. Era difícil, porque os crentes falavam que eles eram mundâneos, o povo católico era mundâneo. E os católicos falavam que os outros também estavam no pecado.
Então, na realidade, aí vem, ninguém viverá através mais dos que 120 anos. Acabou com tudo, mas foram tudo recriado novamente. Tudo recriado. Porque, na realidade, meus queridos, minhas queridas, todos nós fazemos tanta pergunta e não sabemos aonde vamos saber essa pergunta. Portanto, se queres saber a verdade, mas tem medo dela te atingir, você se desvia. Quando eu falei para minha parente, essa eu guardei a mente dela, Batata, deixa. Eu nasci dentro da idolatria, meu pai era cheio de santo, eu nunca vou esquecer o santo na parede. Mas, meu querido, lembre-se que idolatria, olha lá, nunca traz nada perfeito para você. A idolatria não tem poder nenhum. Se cair uma chuva aqui, o quadro estiver aqui, o vento joga ele para o chão e desmancha tudo. Uma coisa que não se protege, poderá proteger alguém? Então, na realidade, lembre-se que você está em cima da face da terra, tudo que você precisa vem através do Pai. O alimento, a roupa. A roupa, você já pensou nessa roupa que eu estou com ela aqui? De onde ela veio? Veio da terra. A terra produziu e o homem com sua inteligência fez. Mas cada um vai precisando de uma coisa ou outra. Lê, assista o vídeo de ontem que eu estou explicando sobre essa parte aqui. Então, na realidade, meu querido, vocês viram ali, aquela pequena parte que eu falei ali sobre quando começou Deus mandar o homem vir para a face da terra, não conseguiu, porque vieram e traíram. A mesma coisa que veio Lucifer, era o anjo predileto de Deus, o que Deus criou com mais confiança. Os homens aqui da terra vão lá e buscam. Veja meus vídeos aí que está tendo uma partezinha do céu lá, como que era o céu, aquele trem mais bonito lá, o anjo querubim era o mais bonito. Uma criatura, mas existe em perfeita união com Deus. Como está escrito em Colossenses, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Esta declaração bíblica é fundamental para a nossa compreensão. Jesus não simplesmente existia quando Deus criou Satanás. Ele estava presente e atuante quando Deus formou o ser angelical, que mais tarde se tornaria Satanás através de sua rebelião. Inicialmente, esse ser era Lúcifer, o portador da luz, criado perfeito em seus caminhos por Deus, como descrito em Ezequiel, capítulo 28. As Escrituras nos dizem que Lúcifer era o querubim ungido, perfeito em beleza e cheio de sabedoria. Ele foi estabelecido por Deus no Monte Santo, caminhando no meio das pedras de fogo. Era perfeito nos seus caminhos desde o dia em que foi criado, até que se achou iniquidade nele. Seu coração se encheu de orgulho por causa de sua beleza, e ele corrompeu sua sabedoria por causa do seu esplendor. No livro de Isaías, capítulo 14, encontramos mais detalhes sobre esta queda. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. Que quando ele desceu de lá assim para a terra, que a terra é um inferno, aí mudaram, os homens aqui na terra mudaram a feição dele, daquele homem bonito, para aquele trem mais feio do mundo, com chifre, dente grande, rabo, isso e aquilo, aquelas unhas doidas. Então o próprio homem fez a mudança. Então as mudanças são feitas por nós. Então você seguirá Deus que fez o céu e a terra, que o te trouxe aqui na terra, ou você vai seguir a idolatria que foi você que fez? Qual tem mais poder? O Deus do céu ou a idolatria da terra? Meus queridos, eu vou conferir a hora aqui novamente como é que está. Eu acho que já passou da hora já. Então, na realidade, meus queridos, se vocês gostaram de alguma coisa, e vocês também aí que estão assistindo aí no X, Carlos Silva Batatinha, não, como que é? Esqueci o nome do X. Carlos Silva Batatinha 10 underline. Então, na realidade, vamos analisando, meus queridos. Tem vezes que quando eu estou numa coisa muito na cabeça, esqueço a outra. Se o som daí do X não estiver bom, nós estamos usando o lapela aqui hoje. Ela usou para fazer a leitura, ela vai agora se aperfeiçoando mais, para que nós tenhamos mais um conhecimento, e nós podemos usar a lapela que fica livre do som lá de fora.
Se não der certo, nós colocamos outro vídeo no lugar que vai ser editado, colocamos aí para vocês do X. Então, com muita paz, muita alegria. Se vocês gostaram, clique aí, vai no meu canal, se inscreva no meu canal, dê um ok, e também vamos tentando, vamos compartilhando. Se as coisas você gostou, não deixe só para você, de graça você ganhou, de graça você leva. Que a paz esteja contigo, aceite a bênção do Pai, que ela está contigo. Um abração para o pessoal aqui do Facebook, Silva Carlos Silva. Vou sair aqui agora do canal CS Batatinha.